Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal MathMagics. Ora, neste vídeo nós vamos trabalhar a introdução à multiplicação e divisão de frações. Portanto, seja bem-vindo a uma jornada de descoberta do mundo das frações, a mais uma. Prepara-te para dominar a multiplicação e a divisão de frações de forma divertida e fácil, como é habitual nos meus vídeos, certo? Então, vamos recordar alguns conceitos básicos das frações. O que é uma fração? Uma fração é uma forma de representar, é uma parte de um todo. Uma fração é constituída por um numerador e um denominador, em que o numerador representa o número de partes que estamos a considerar no contexto do problema e o denominador em quantas partes dividimos o todo. Recorda-te do chocolate que te apresentei no vídeo sobre o que representa uma fração e a adição e subtração de frações. Se te lembrares, é exatamente esta a imagem que eu te apresentava, que era um chocolate dividido em 8 partes. E tratava de eu comer 2 partes do chocolate. Portanto, o 2 era o numerador, era as partes que eu estava a considerar naquele problema, era comer, e o 8 era o número de partes iguais em que divido o meu chocolate. Claro que a representação gráfica pode ser feita através de figuras geométricas, círculos, pizzas, barras de chocolate, desde que estejam divididas em partes iguais. E temos vários tipos de frações. Frações próprias, impróprias, mistas, decimais, entre outras. Mas o objetivo deste vídeo hoje é trabalharmos a multiplicação e a divisão de frações. Começamos pela multiplicação. Na multiplicação é direta. O que é que isto quer dizer? Que para multiplicar frações, multiplicamos numeradores e denominadores. E depois é só simplificar o resultado e está feito. Então, repara este exemplo. Temos a multiplicação de 2 terços com 4 quintos. Como eu te dizia, a multiplicação é direta, multiplicamos numeradores com denominadores. Portanto, numerador com numerador, 2 vezes 4, que dá 8, e denominador com denominador, 3 vezes 5, que dá 15. E agora vamos à parte da simplificação. Será que 8 sobre 15 já está simplificado, já está irredutível? Ora, para isso tenho que ver se existe algum número diferente do 1 que divida 8 e 15 ao mesmo tempo. Porquê diferente do 1? Porque se fosse com 1, não íamos estar a ter trabalho útil. 8 a dividir por 1 dá 8, 15 a dividir por 1 dá 15 e, portanto, obtínhamos exatamente a mesma fração. Portanto, não nos interessa o 1. Existe mais algum número? Não, não existe nenhum número que divida o 8 e o 15 ao mesmo tempo. Portanto, esta fração já está simplificada, já está irredutível. Passamos então à divisão de frações. E a divisão de frações tem um passo que deve estar atento, e a partir do momento que percebes esse passo, todas as divisões se tornam fáceis. E a divisão é fácil. Portanto, e qual é esse passo para o qual eu te chamo a atenção? É que para dividirmos frações, primeiro invertemos a segunda fração. O que é que isso quer dizer? Imagina que eu tenho 5 oitavos e 2 terços e quero fazer a sua divisão. Portanto, se eu dividir 5 oitavos por 2 terços, a segunda fração é 2 terços. Então, como dizia aqui, vou escrever a fração inversa, ou seja, trocar o numerador com o denominador. Tinha 2 terços, se eu trocar o numerador com o denominador, passo a ter 3 meios. Então, qual será o passo seguinte? No passo seguinte, eu vou passar a multiplicar o numerador e o denominador. Multiplicar? Mas então não era dividir? Estás tu a perguntar-te, não é? Repare, eu tinha 5 oitavos a dividir por 3 meios. Então, 5 oitavos eu mantenho, mas recordas-te, eu inverti a segunda fração. Portanto, troquei o numerador pelo denominador. E falta acrescentar este pormenor. Quando eu inverto a segunda fração, eu troco a divisão para multiplicação. E então, a partir daqui, já sabes. Multiplicação direta. Numerador com denominador, 5 vezes 2, 10. Denominador com denominador, 8 vezes 3, 24. Recordando ou recapitulando, para dividir duas frações, faço a
inversa da segunda fração, ou seja, troco o numerador com o denominador da segunda fração, trocando também de divisão para multiplicação. E depois fazemos a multiplicação direta, 5 vezes 2, 10, 8 vezes 3, 24. E o que é que falta? À semelhança de todos os outros exemplos que já dei, claro, falta simplificar. Será que 10 sobre 24 já está simplificado? Claro que não. 10 sobre 24, existe um número que divide o 10 e o 24 ao mesmo tempo, que é 2, exatamente. Portanto, 10 a dividir por 2 dá 5, 24 a dividir por 2 dá 12, e então esta sim, neste caso a fração já está simplificada. Mas só agora que obtivemos 5 sobre 12 e é o resultado simplificado da nossa divisão. Apresento-te mais dois exemplos. O primeiro exemplo em que eu tenho 3 quartos a dividir por 2 quintos. Mais uma vez, olho para a segunda fração. Na segunda fração, tenho que escrever a sua inversa, que é trocar o numerador com o denominador, ficando com 5 meios. E também passo a divisão para multiplicação. Portanto, fico com 3 vezes 5, que dá 15, 4 vezes 2, que dá 8. Será que 15 sobre 8 já está irredutível? Está, sim, senhor. Vamos ao segundo exemplo. 7 sobre 10 a dividir por 3 sobre 5. Vou inverter a segunda fração, fica 5 terços, e a divisão passa à multiplicação. E agora, multiplicação direta. 7 vezes 5, 35, 10 vezes 3, 30. Será que está irredutível? Claro que não, até porque já podes ver à frente a fração irredutível. Qual será o valor pelo qual eu dividi o numerador e o denominador? Exatamente. 35 termina em 5, é divisível por 5. 30 termina em 0, é divisível por 5 também, pelos critérios de divisão por 5. E, portanto, 35 a dividir por 5 dá 7. 30 a dividir por 6 dá 30 a dividir por 5 dá 6. E temos assim a fração irredutível do resultado desta divisão. Como vês, multiplicar e dividir frações é muito simples. Falta agora treinar. Não te esqueças de seguir as minhas dicas e estratégias. Utiliza a calculadora apenas quando é necessário e quando os cálculos são muito complicados, porque isso pode tornar útil. Pratica regularmente. Não te esqueças que a matemática é como a educação física, é no treino do músculo que está o nosso sucesso. Se tiver dúvidas, não hesites em colocar-me na aula. Terei todo o gosto em explicar as tuas dúvidas ou retirar as tuas dúvidas. E estuda e analisa cada exemplo com atenção, procurando perceber todos os passos. Depois disto, pratica e torna-te um mágico da matemática. Bom trabalho!